E aí, gente, finalmente vamos falar sobre Touro e Escorpião. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre Touro. Touro é o segundo signo do zodíaco. Quando a gente nasce, o nosso primeiro instinto é ser. A gente tá falando de Áries. A gente vem pra Touro, que quer dizer ter. Vocês têm que entender assim. No zodíaco, os 6 primeiros signos, né, de Áries a Virgem, a gente tá falando de processos pessoais e nós somos sociais a partir de Libra. Libra, peixes, a gente fala de sociabilizar. Então, Touro é o ter. Taurinos são pessoas que prezam totalmente pelo ter, pela perseverança em manter as coisas. Eles arrumam aquele lugarzinho ali de conforto e eles acumulam e tem as coisas. Sabe aquela coisa do tipo, taurino é muito cabeça dura, taurino é assim, taurino é assado, ele não muda de ideia, não sei o quê. Taurino gosta de estar no lugar dele e saber aonde ele vai estar amanhã. E por que o ter? Ele também come muito, é comilão. Porque a comida é o que mantém o corpo. Então ele também tá ligado a isso. Ok? Touro a gente tá falando da boca, a gente tá falando da garganta. Então tem tudo a ver com isso. Taurinos são amáveis. Taurinos a gente tá falando de coisas materiais. Os 5 sentidos. Tocar, sentir, comer, ver, ouvir, falar. Então ele tem a ver com o tato, com o corpo humano, literalmente. São signos férteis, são signos que prezam a perseverança, que quando eles se propõem a fazer alguma coisa, eles vão passo a passo e vão chegando onde eles querem. Não tem um desespero e a pressa sangria desatada de um ariano, por exemplo. Touro a gente está falando de terra. Touro é um signo de terra, de modalidade fixa. Assim como o Escorpião é modalidade fixa. Lembra que eu falei para vocês que os signos os opostos complementares, eles têm a mesma modalidade, mas elementos diferentes. Touro, terra, Escorpião é água. Então, touros são muito concisos. São regidos pela Vênus, então também são muito charmosos, gostam muito do borogodó, né? E eles são de boaça, eles querem ficar onde eles estão, eles prezam pelo conforto das coisas materiais, que para eles é a forma como eles sobrevivem. Usando isso de maneira exacerbada, pode acontecer realmente de se tornar um pouco avarento, de querer acumular coisas e ser inflexível na hora que precisa mudar. Ele se apega às coisas como uma forma de se sentir seguro. É como um bebezinho que sabe que precisa mamar e que precisa da caminha. Ele ainda não entendeu muito bem que existem outras coisas que ele vai precisar fazer, mas ele ainda é um signo pessoal, muito pessoal, ainda não foi pro social, né? Para além disso, taurinos são pessoas que, se você tentar tirar da zona de conforto, meu amor, como eu falei anteriormente, Áries é aquela coisa da explosão e todo mundo pensa, nossa, é fogo puro, ariano, explode, nananã. Mas o Áries, ele tem aquela coisa o fogo de palha, ele estoura, esquece 5 minutos. O taurino não, ele vai evitar a briga até a última consequência. Mas se alguém puxar ele até o último segundo e tentar tirar da zona de conforto, eu tenho mais medo de um taurino pé da vida do que de um ariano. Quando ele abre a narina dele, meu amor, sai de perto, porque ele vai vir para derrubar, porque ele não gosta de ser incomodado, ele gosta de estar fazendo as coisas que ele quer fazer, ok? Isso é touro. Touro, nossos amados, são queridos, são amorosos. A gente tá falando de um signo super gente boa, mas deixa ele lá no cantinho dele. E, assim, para poder ser um taurino saudável, né, não chegar nesse ponto de ser tão inflexível, a gente vai pro nosso Escorpião. Aí todo mundo fala, o signo maldito, todo mundo tem medo, escorpião vingativo, não sei o quê. A gente tá falando de água fixa, ou seja, as emoções são fixas. Touro é regido, Escorpião é regido por Plutão, né, o senhor das profundezas, e corregido por Marte. Então, quando o Escorpião sente, ele sente. E por que ele leva essa fama de, ele é o vingativo, não sei o que lá? Por quê? Porque o Escorpião não tá falando das coisas da superfície. Ele tá falando sobre as coisas que ninguém quer falar.
Escorpião, quando sente, sente muito. Quando ele se entrega muito. A gente tá falando do nosso inconsciente, das coisas que ninguém quer lidar. Ele fala de morte, ele fala de renascimento. E não a morte física, mas as mortes que nós passamos pelo mundo, pela nossa vida. A gente morre criança para nascer adulto, a gente morre filho para nascer mãe, as coisas que a gente vai perdendo pelo caminho. Enquanto o touro tá falando do apego, o escorpião tá falando que a gente precisa desapegar, a gente precisa curar feridas, a gente precisa se renovar para poder evoluir. Porque se a gente ficar parado muito tempo num lugar só, a gente não evolui. E ninguém quer entrar nesses processos, porque não são processos fáceis, são processos dolorosos, né? O escorpião, ele entende da finitude das coisas. Ele entende que as coisas têm um ciclo para começar e para acabar. Então, se mal trabalhado, o escorpião pode entrar numa vibe meio autodestrutiva. Como assim? Aquela coisa, bom, eu sei que as coisas vão acabar. Então, pra que eu vou arrumar a cama se de noite eu vou bagunçar de novo? Pra que eu vou lavar a louça se eu vou sujar de novo? Pra que eu vou começar essa coisa se aquilo vai terminar? E aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre a luz e a sombra, entre o apego e o desapego. O touro precisa entender que em alguns momentos ele precisa desapegar daquelas coisas, que não é só isso que a vida faz, que ele precisa evoluir e sair da zona de conforto, muitas vezes. E o escorpião precisa entender que a gente se renova sim, que a gente precisa evoluir, mas que não é necessário a gente se livrar de tudo, estar sempre em constante transformação. Ela é necessária sim, mas em alguns momentos a gente pode sim reservar e guardar e apegar em algumas coisas, mesmo que ela tenha um fim, mas a gente precisa viver certas situações para poder evoluir. Essa pode ser uma das características mais complicadas de escorpião. Mas assim, o escorpião bem trabalhado são pessoas com um poder de regeneração incrível, que você olha assim, a pessoa tá no chão, arrasada, é fênix, virou pó. Mas ela volta renovada, melhor, para fazer outras coisas, porque ela entende que aquele ciclo se terminou e as coisas têm que continuar. Vocês entendem como funciona a questão touro e escorpião? Escorpião é um dos arquétipos, eu acho, mais mal compreendidos do zodíaco, porque quando eles sentem muito. Você tá falando ali de emoções fixas, então eles guardam aquilo ali. Quando eles são feridos de morte. Então, eles morrem e renascem. Por isso que falar ele é ciumento e também tá ligado ao sexo. Ele fala das coisas que a gente não fala em voz alta, sabe? Então, as pessoas ficam com um pouco de medo, mas eles são necessários porque isso são coisas da vida. Cada signo, ele tem ali alguma coisa a acrescentar no mundo, como eu sempre falei. O que seria da gente sem um touro e sem a gente manter a perseverança e correr atrás das coisas? O que seria da gente sem um escorpião, se a gente compreender que em certos momentos a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás, que a gente vai ter que passar por processos dolorosos e que não é necessariamente isso que vai acabar com a nossa vida, que a gente vai se renovar, que a gente tem que seguir adiante e tem que seguir melhor. Entenderam? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre os signos touro e escorpião, que eu sou apaixonada. E a próxima vez a gente vai falar de touro, a gente vai falar de gêmeos e sagitário. Sagitário, maravilhosos. Tem muito sagitário no mapa, né? Eu vou puxar aqui a brasa pra minha sardinha. Então é isso, meus queridos. Bom dia pra vocês. Beijão.